Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Começo já com aquele convite. Na próxima terça vou ter a honra, a alegria de receber aqui a advogada e mediadora de São Paulo, Andréa Decour, para conversar comigo sobre mediação, um tema para lá de instigante na área de formas alternativas para a resolução de conflitos. Então não percam, aguardo vocês lá na terça, dia 13, às 9 da noite, na nossa Hora do Chá. E vamos ao nosso vídeo de hoje, durante o qual eu não vou comentar a liminar do ministro Barroso que determinou a abertura da CPI da pandemia, não vou comentar a reação furiosa de Bolsonaro, hoje não. Vou deixar esses temas logo para o iniciozinho da semana. Afinal, hoje é sábado e nós merecemos um pouco de descanso para os nossos espíritos. E dessa forma, eu vou me dar ao luxo de fugir hoje, só hoje, do noticiário. Mas fugir em termos, porque eu vou abordar com vocês aqui um filme de enorme teor político, pelo menos na minha visão. Vamos aguardar e ver se vocês concordam comigo. Deixem os comentários aqui se vocês já tiverem visto. O filme é o espanhol Silenciadas, atualmente em cartaz no Netflix, e que eu confesso aqui a vocês que foi um dos filmes que mais me marcaram nos últimos meses, nesses últimos meses de pandemia, ao longo dos quais a gente tem tido tanto tempo para reflexões. O filme é passado em plena Inquisição Espanhola e durante essa fase tão difícil, essa fase extremamente obscura, um determinado grupo de moças que viviam no País Basco, uma região da Espanha, moças adolescentes recém-saídas da infância, como tão bem frisado ao longo do filme. Essas meninas são acusadas de um dia para o outro de bruxaria, suspeitas de serem bruxas e de praticarem o que a igreja chamava de Shabat das bruxas. Observem, não era o Shabat dos judeus, era o que a igreja suspeitava que fosse o Shabat das bruxas, um certo ritual orgíaco de louvação, de adoração a Lúcifer, mas que ninguém até então havia testemunhado. Então, o grande inquisidor da Espanha saía país afora por ordem do rei, inclusive com as despesas pagas pelo Estado, isso também é muito bem frisado no filme, e ele saía à procura dessas bruxas. E essas mocinhas, por serem frequentadoras de florestas, por se reunirem em florestas, em clareiras, foram logo presas e acusadas de bruxaria. Então elas começam a refutar essa acusação de que elas fossem bruxas, e o contraditório que começa a ser travado entre elas e o tal grande inquisidor. Observem muito bem essa figura do grande inquisidor, que eu acredito que tenha sido em boa medida inspirada pela figura do grande inquisidor de Dostoiévski, do conto do Ivan Karamazov, aquele mesmo grande inquisidor que tinha acusado e prendido o próprio Jesus Cristo nos Irmãos Karamazov, nessa grande obra de arte. Mas voltando aqui ao nosso filme, esse contraditório entre elas e o grande inquisidor contraditório marcado por arbitrariedades. Elas não sabiam sequer do que estavam sendo acusadas, porque a acusação de bruxaria é uma acusação extremamente vaga. E elas, moças ingênuas, novinhas ainda, começam a travar, a responder a esses inquéritos, a esses verdadeiros interrogatórios, para não dizer torturas, e
e são veementemente acusadas. Aquilo ali não era nem de longe um inquérito como se conhece na Idade Moderna atualmente, em busca do que se chama em direito verdade real. Nada disso. Era apenas uma fase protocolar para que essas moças, mais cedo ou mais tarde, fossem condenadas à fogueira como bruxas. E assim, uma determinada moça desse grupo, ao perceber que não adiantaria de nada contestar essas acusações de bruxaria, já que o grande inquisidor já estava convencido a priori da culpabilidade de todas elas, ela adota uma conduta, a meu ver, extremamente inteligente. Decide incorporar o papel de bruxa e decide, era muito inteligente, muito criativa, muito imaginativa, e decide começar a criar narrativas que ela contava diariamente ao grande inquisidor, para enorme prazer desse último. Nós, espectadores, observamos que aquele homem extremamente sádico, pervertido, adorava ouvir aquelas histórias de suposta entrega ao demônio, cultos a Lúcifer, inclusive de forte cunho sexual. Há um jogo, uma erotização que essa moça começa a desenvolver em relação ao grande inquisidor, e ela acaba virando o jogo. Ela, que era uma prisioneira, consegue deixar aquele grande inquisidor nas mãos dela. Há alguns aspectos que eu gostaria de destacar nesse filme. Eu acho que o aspecto principal diz respeito à linguagem, que está diretamente relacionada ao próprio título do filme, Silenciadas. E aqui, esse título chega a soar até um pouco irônico, porque tudo que essas moças não são ao longo do filme é silenciadas. Elas são presas, torturadas, são machucadas, batidas, muitas têm seus cabelos cortados, mas silenciadas definitivamente elas não são. Durante o filme inteiro, na etapa anterior à sua detenção, elas já conversavam muito entre si, trocavam ideias, contavam histórias umas para as outras, elas nutriam essa vida muito lúdica, diria eu. Durante a prisão, elas continuam falando muito, elas falam enquanto estão ali naquele celeiro, detidas, elas falam muito, sobretudo essa protagonista, a Ana, que tem a ideia de entrar no jogo do grande inquisidor e assumir a tal identidade de bruxa. Ela fala muito, tem trechos, tem verdadeiros solilóquios dessa moça. Ela domina o cenário pela linguagem, pela expressão, e não só pela expressão verbal. Notem aqui todas as formas de expressão daquelas moças, a começar pela expressão dos olhos. A propósito, logo no início do filme, quando elas são detidas, os guardas ordenam a todo instante que elas baixem os olhos. Por quê? Porque corria a lenda de que bruxas costumavam enfeitiçar os homens pelo olhar. Então eles tinham muito medo de trocar olhares com aquelas moças e serem de uma hora para outra enfeitiçados ou embruxados. Mas mesmo assim, elas não baixam e, sobretudo ali nos inquéritos perante o grande inquisidor, elas conseguem manter um diálogo olho no olho, conseguem manifestar essa sua expressão, a expressão pelos olhos, que é uma das expressões mais significativas de qualquer face humana. Também vale salientar um outro signo muito marcante desse filme, que é a expressão musical. Essas moças do País Basco costumavam cantar entre elas uma
educação tradicional, que era considerada extremamente profana em Basco e que, segundo tal grande inquisidor, seria o chamado, seria a forma de invocação de Lúcifer. E elas cantam a Ana, essa tal protagonista, a figura indiscutivelmente central do filme. Ela canta a todo instante, ela canta obstinadamente, é uma canção em escala cromática que vai ao infinito, como é bem acentuado no filme, e essa canção tem, na opinião daqueles clérigos, daquelas pessoas fundamentalistas, tem poderes demoníacos. Também há uma outra forma de expressão muito marcada no filme, que é a expressão corporal, a expressão pela dança. E aqui eu queria acentuar que esse filme tem algumas interpolações muito interessantes. Leia-se, pequenas histórias paralelas que são narradas pelos personagens, são discutidas entre os personagens, e dentre essas interpolações, a mais interessante, na minha opinião, diz respeito a um relato trazido pelo grande inquisidor durante um jantar ali com outros clérigos e com o padre local, sobre uma senhora na Estrasburgo do século XVI que teria o hábito de dançar. E essa senhora, com a sua dança, teria contagiado a cidade, contagiado, muito entre aspas, por favor, teria contagiado a cidade inteira, a ponto de fazer com que, em poucas horas, a cidade inteira estivesse toda dançando, ao que o grande inquisidor conclui com a seguinte frase: não há nada mais perigoso que uma mulher que dança. Vejam vocês a que ponto aquele homem se sentia, no fundo, extremamente inseguro diante da expressão corporal de uma mulher, a ponto de achar que uma simples dança seria quase que um crime, um pecado terrível, porque cheio de perigo, desencadeador de muitos perigos. Então, observem vocês, a linguagem em todas as suas variadas expressões, a linguagem reina nesse filme, e é pela linguagem que essas pessoas, apesar de detidas, apesar de estarem ali sob a custódia do grande inquisidor, em última análise do Estado, aquelas pessoas, graças a todos esses matizes de linguagem, elas não são silenciadas. E por que eu considero esse um filme de cunho muito político? Porque eu acredito que seja uma obra de arte que mostre claramente, de forma até bem perversa, o exercício do fenômeno do poder, um braço do Estado, nesse caso, via religião, via igreja, que naquela época estava intimamente ligada ao Estado, tanto assim que, reitero, todos os custos, todas as viagens do grande inquisidor eram feitas às expensas do rei da Espanha. Então, nós temos o braço do Estado exercendo, ou pelo menos tentando exercer, um domínio, um controle constante sobre o pensamento, sobre as atitudes, sobre as crenças daquelas pessoas, impondo um domínio extremamente autoritário, extremamente arbitrário. Só que eu acho que, no fundo, esse filme tem uma enorme mensagem liberal. Por quê? Porque se de um lado a gente tem esse braço do Estado pesado, nesse caso específico da era obscurantista, muito opressor, muito totalitário, tentando coibir, tentando silenciar as pessoas. Se de um lado nós temos todo esse aparato que inclusive leva as principais personagens, as protagonistas do filme a um fim muito trágico, que eu não vou contar aqui. Se de um lado nós temos esse aparato estatal, do outro nós temos essas moças, sobretudo
essa moça, Ana, que é a representação perfeita de um espírito extremamente livre, que nem mesmo sob as piores adversidades se deixa silenciar. Então, tecidos alguns comentários sobre esse filme que eu recomendo veementemente que vocês vejam, e pensando um pouco sobre a nossa sociedade atual, surgem algumas perguntas. Eu acho que a primeira delas, a inevitável, é a seguinte: quais seriam as principais figuras, os figurões da nossa república ou dessa caricatura de república onde nós vivemos, que tentam a todo instante nos silenciar, hein? Ótimo pensamento, ótima reflexão a ser feita. Quem são essas figuras que por todos os meios, inclusive por lei de segurança nacional, um monstrengo, um resquício da ditadura militar e por outras vias diretas e indiretas, tentam nos silenciar, tentam coibir a nossa livre manifestação de opinião? Quem são essas figuras? Talvez sejam figuras tão inseguras no fundo quanto o grande inquisidor que tentava silenciar a qualquer custo aquelas mulheres porque tinha muito medo da força que emanava de espíritos livres. E a reflexão final que fica diz respeito, a meu ver, a essa dicotomia silêncio e linguagem, expressão. Talvez a linguagem, e por isso eu insisto tanto aqui no canal, vou conversar com a mediadora na terça-feira sobre o estabelecimento de diálogos. Eu insisto muito nesse ponto, nós não podemos nos calar, porque o dia que nós nos calarmos, nós vamos emburrecer, nós vamos deixar de pensar, deixar de exercer a atividade que nos torna humanos. E dessa forma, acredito que esse filme mostre muito bem que meninas jovens, adolescentes, mesmo imaturas, inexperientes na vida, graças ao exercício da linguagem, elas conseguiram manter a própria liberdade, a duríssimas penas, ainda que detidas, mas elas mantiveram a liberdade dos seus espíritos. Então, acredito que a conclusão de viés bem liberal, felizmente, desse filme seja de que nem as piores ditaduras, nem as piores tiranias, teocracias, o que for, nada disso consegue, de fato, silenciar espíritos verdadeiramente livres. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.